Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à trilha de aprendizagem do Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse vídeo nós vamos falar sobre encomenda tecnológica, que é o principal instrumento de contratação pública para inovação no nosso país. E a encomenda tecnológica, que visa justamente a contratação de serviços de pesquisa e desenvolvimento, tem como objetivo a resolução de um problema concreto da administração brasileira. O desenvolvimento de um novo produto, um novo serviço ou um novo processo que solucione uma demanda pública e que não esteja disponível no mercado no momento dessa demanda, no momento da sua consecução. Justamente por conta disso, a encomenda tecnológica é um exemplo que ilustra muito bem a cooperação público e privada que faz parte do próprio processo inovativo. E essa cooperação, tanto do lado público quanto do lado privado, precisa ter espaço para negociação, justamente para permitir que haja maior interação entre as partes da encomenda. E por conta disso, que o direito brasileiro escolheu, de uma forma mais simples em relação aos procedimentos de licitação do direito administrativo comum, transformar a encomenda tecnológica numa hipótese de dispensa de licitação. E que, apesar de ser uma dispensa, tem aí vários procedimentos recomendados para a preparação e, claro, para instrumentalizar a negociação que vai acontecer entre as partes da encomenda. Outro ponto importante para a gente começar a nossa discussão sobre encomenda tecnológica é estabelecer a diferença entre as compras públicas pré-comerciais e as compras públicas para inovação num sentido mais amplo. Quando nós pensamos em compras pré-comerciais e compras para inovação, nós estamos tratando, claro, do uso do poder de compra que o Estado tem, cerca aí de 10 a 15% do PIB dos países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e que no Brasil gira aí em torno de 10% do nosso PIB. Esse poder de compra, que é, claro, um dos maiores geradores de demanda dentro, claro, do nosso setor público, diz aí respeito a dois grandes cenários em que o poder de compra do Estado pode ser usado para estimular o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. As compras pré-comerciais, onde a gente encaixa mais corretamente a encomenda, dizem justamente respeito ao desenvolvimento de algo que ainda não está no comércio, algo que não está, ainda que não existe no mercado no momento da demanda. E que diz aí, portanto, ao desenvolvimento, diz respeito ao desenvolvimento de uma solução que ainda não existia no mercado no momento da demanda. Por outro lado, quando a gente pensa em compras públicas para inovação num sentido mais amplo, num sentido mais abrangente, a gente pensa sobretudo no uso do poder de compra do Estado para facilitar a adoção e a difusão de inovações, de produtos que já existem, mas que precisam do poder de compra do Estado para ganhar tração, para ganhar escala. E a encomenda tecnológica, no Brasil, ela consegue cumprir esses dois objetivos. De um lado, a encomenda gera e possibilita que o poder público contrate o desenvolvimento de um protótipo por meio da prestação de serviços de pesquisa, que, por sua própria natureza, pode dar errado. O risco de insucesso existe na encomenda. E, caso esse protótipo atinja o seu resultado e atenda, portanto, ao objetivo que o poder público visou realizar por meio da encomenda, a gente tem uma segunda fase importante, a possibilidade de que esse protótipo venha num contrato de fornecimento com o mesmo desenvolvedor da encomenda para sanar, para resolver, para dar escala para aquela inovação que foi desenvolvida. Vamos falar agora sobre o risco tecnológico, que é um conceito importante para o uso correto dos procedimentos de contratação pública pré-comercial. Em poucas palavras, o risco tecnológico pode ser entendido como a possibilidade de insucesso no desenvolvimento de uma solução, por conta da insuficiência de conhecimento técnico-científico. Por isso, não é possível garantir a ocorrência do resultado, gerando a incerteza que é inerente ao processo inovativo. No sentido econômico, o risco corresponde a uma situação cuja probabilidade de ocorrência pode ser mensurada por métodos estatísticos. Por essa razão, e considerando a incerteza do resultado, percebe-se que o conceito de risco tecnológico está muito mais aproximado à ideia de incerteza científica. Vamos dar um exemplo.
No Brasil, o caso mais conhecido de encomenda tecnológica é a contratação da AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. No momento em que se decidiu pela contratação, o risco tecnológico estava relacionado à incerteza sobre a viabilidade da produção de uma vacina eficaz, já que à época ainda não se conhecia muito sobre a Covid-19. Para nossa sorte, alguns meses depois já havia vacinas sendo produzidas e aplicadas, o que mostra como o risco tecnológico é um conceito que muda bastante com o tempo. Por isso, documentar corretamente no processo o nível de maturidade da solução buscada é muito importante, pois assim será possível verificar a qualquer tempo que, na época da contratação direta, o risco tecnológico estava presente. Por fim, uma das metodologias mais difundidas para verificar a existência de risco tecnológico e mensurar o seu grau de incerteza é a avaliação do nível de prontidão tecnológica, também conhecida como escala de TRL. Essa escala foi desenvolvida pela NASA especialmente para aplicação no setor aeroespacial, mas pode ser adaptada também para outras áreas do conhecimento. A escala é dividida em 9 níveis de maturidade, e quanto menor o nível do TRL da solução, maior será o risco tecnológico envolvido. Vamos agora falar do procedimento da encomenda tecnológica. Como nós vimos, a encomenda tecnológica é uma hipótese de dispensa de licitação, justamente para permitir que haja maior possibilidade de interação, de negociação entre o contratante e o contratado da encomenda. A administração pública, inclusive empresas estatais, podem figurar como contratantes. E como contratados, a gente pode ter instituições de pesquisa, públicas ou privadas, as nossas ECTs, e também, claro, empresas que podem atuar isoladamente ou em consórcio. Dentro do procedimento da encomenda, pelo fato de já ter dito para vocês que é uma dispensa de licitação, ou seja, uma hipótese de contratação direta, em que a administração pode, portanto, de alguma forma, sem um procedimento competitivo, escolher o melhor fornecedor para, assim, concluir, o objeto da encomenda, nós temos, porém, pela experiência brasileira, que está começando a se consolidar agora no que diz respeito às encomendas tecnológicas, uma recomendação importante. Sobretudo, a realização de um chamamento público tem despontado como uma boa prática importante para ser seguida em casos de estruturação de encomendas tecnológicas e projetos que envolvam maior complexidade. Aqui na tela a gente vê um pouquinho do que é o procedimento da encomenda tecnológica, que começa, como nós já vimos no nosso vídeo, com a pergunta que habilita ou não o uso dessa hipótese de dispensa de licitação. Se existe ou não risco tecnológico no desenvolvimento da solução. Se houver risco tecnológico, ou seja, se houver incerteza que faça aí, portanto, com que exista a possibilidade de insucesso, que o fracasso possa acontecer por conta do desenvolvimento da tecnologia ser algo que a gente não controla e ser, portanto, inerente aí ao processo inovativo, a gente tem a possibilidade de usar essa hipótese de dispensa de licitação que está prevista tanto na nossa lei de licitações para administração direta como um todo, como também nas leis específicas e nos regulamentos das empresas estatais. A encomenda tecnológica, como mencionei, ela é uma hipótese de dispensa de licitação. Mas vocês veem aqui na tela que a gente tem como providências opcionais, porém super recomendadas, 2 pontos importantes, como mencionado, da nossa experiência no Brasil. O primeiro deles é a constituição de um comitê técnico de especialistas. Um grupo, sobretudo de especialistas, sempre ligados ou quase sempre ligados à academia, que de alguma forma ajudem a administração enquanto contratante a reduzir essa assimetria grande de informação que existe entre a parte pública e a parte privada do contrato. O Comitê Técnico de Especialistas é uma boa prática recomendada para encomenda, mas também para outros instrumentos de contratação pública de inovação. E por isso, nós temos no Toolkit e aqui na nossa trilha de aprendizagem um vídeo, uma minuta específica, que vão ajudar a administração a usar e constituir o Comitê Técnico de Especialistas na encomenda e também em outras modalidades. Além disso, já mencionei para vocês que o chamamento público é uma providência importante. E já explico aqui o porquê. Apesar do chamamento público ser uma providência facultativa, o decreto que regulamenta as encomendas tecnológicas no âmbito da União obriga, estabelece aí sim como um dever, o dever de consultar previamente o mercado para saber, primeiro, se a solução buscada de fato possui risco tecnológico
E, em segundo lugar, para poder identificar quem seriam potenciais fornecedores que manifestem interesse e negociar com a administração para poder desenvolver a tecnologia, que é objeto da encomenda, ao longo do contrato. O chamamento público também é útil porque permite algo muito importante nas contratações de inovação, que é a possibilidade de negociar com os fornecedores. E aqui, um ponto importante. Diferente das licitações comuns, quando a gente pensa a negociação sempre muito atrelada a aspectos de preço, uma negociação de valores, na encomenda tecnológica a negociação também pode abranger uma discussão importante sobre as formas e modalidades de remuneração mais adequadas e também sobre a titularidade dos direitos de propriedade intelectual, pontos importantes para formatar o futuro contrato de encomenda tecnológica. Após aí, portanto, a autorização da autoridade superior, autorizando aí a seguir com o processo de dispensa, como nós temos na nossa nova lei de licitações, vem a celebração do contrato de encomenda. E aqui vale lembrar um ponto que nós já mencionamos nesse vídeo. A encomenda tecnológica no Brasil, ela não só tem uma etapa pré-comercial, em que a gente permite o desenvolvimento, por exemplo, de um protótipo, e aí, se esse protótipo, se esse mínimo produto viável, se essa solução que foi desenvolvida obtiver resultado e a administração tiver interesse no seu fornecimento em escala, a administração brasileira também pode fazer algo diferente, por exemplo, e mais amplo do que existe nos Estados Unidos e na União Europeia. A gente tem autorização aqui no Brasil para contratar o mesmo desenvolvedor da encomenda por uma segunda etapa importante. Uma etapa em que nós vamos dar escala àquele protótipo, aquela solução que foi desenvolvida por meio de um contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento, facilitando aí, portanto, a difusão no mercado da tecnologia que foi desenvolvida, interliga e, de alguma forma, unifica o regime pré-comercial também com o aspecto de contratação pública para inovação dentro do regime da disciplina jurídica da encomenda tecnológica no Brasil. Vamos falar agora sobre as formas e modalidades de remuneração que podem existir num contrato de encomenda tecnológica. Aqui nós temos um ponto que diferencia bastante a encomenda em relação a outros tipos de contrato que nós temos no direito brasileiro. E isso porque a encomenda tecnológica ela admite até 5 tipos diferentes de critérios de remuneração, que variam desde a definição de um preço fixo, que costuma ser a nossa regra em muitos dos contratos cotidianos que a administração celebra, até contratos de reembolso de custos, em que, atrelados ou não a remunerações adicionais, atreladas aí, portanto, a desempenho do contratado, a gente pode ter a administração reembolsando o contratado, o desenvolvedor da encomenda, não por um resultado que é entregue, porque o resultado na encomenda é incerto. Então eu não consigo pagar em função do resultado, como em muitos casos da administração pública é o que acontece. Aqui, sobretudo quando nós temos risco tecnológico, a administração está autorizada a usar um tipo contratual que é bastante singular e bastante característico da encomenda tecnológica. Como mencionei, o contrato de reembolso, ele de alguma forma autoriza com que a administração reembolse o contratado, não por um resultado que é entregue, mas pelo trabalho que for executado. E esse é um ponto muito importante e que é bom deixar bastante claro sobre a disciplina da encomenda tecnológica. De um lado, o reembolso de custos é um mecanismo contratual que permite com que a administração divida, compartilhe o risco tecnológico com o contratado. Se eu não consigo garantir a existência do resultado final, é justamente o contrato de reembolso que vai permitir, em algumas situações limite, quando a incerteza é muito grande e o risco tecnológico, portanto, muito elevado, que aquela tecnologia, de alguma forma, possa ser desenvolvida e a administração custeie, portanto, esses trabalhos que forem executados pelo contratado. Mas aqui tem um ponto importante. Como a administração não paga por um resultado, mas pode vir aqui a reembolsar um trabalho feito, os custos de monitoramento, de acompanhamento da execução contratual acabam sendo mais elevados nos contratos de reembolso. Até para que a administração não dê um incentivo errado, um incentivo incorreto,
e consiga, assim, mobilizar incentivos positivos para o desenvolvimento da tecnologia. Um ponto também importante sobre as formas de remuneração diz respeito à possibilidade de pagamento de remunerações adicionais ao contratado. Mesmo nos contratos de preço fixo, mas também nos contratos de reembolso, dentro desses dois grandes extremos, que os 5 tipos de remuneração previstos no Decreto Federal que regulamenta a encomenda autoriza a administração brasileira a escolher, nós temos dentro desses 5 tipos a possibilidade de incluir remunerações adicionais atreladas aí, portanto, a desempenho, que remunerem o contratado caso a meta foi atingida, mas foi atingida num prazo menor. O resultado foi alcançado, mas foi alcançado com uma eficácia, com uma acurácia superior àquela que se esperava. Esse atrelar de uma remuneração adicional a uma variável de desempenho é uma métrica importante, um incentivo também muito robusto que se dá à obtenção não só do resultado que a encomenda espera, mas também a obtenção de maior qualidade na prestação contratual desse contrato de pesquisa e desenvolvimento. Vamos falar agora sobre um dos pontos mais importantes a serem definidos no contrato de encomenda, a propriedade intelectual da solução que será desenvolvida. O ideal é que haja liberdade para que as partes possam negociar e decidir de quem será a titularidade dos direitos de propriedade intelectual em cada caso concreto. Haverá situações em que pode não fazer sentido que o Estado seja o titular exclusivo desse direito, mantendo assim a propriedade intelectual da solução com a contratada. Dessa forma, a negociação sobre esse ponto pode ser um incentivo importante para o desenvolvimento da tecnologia. Mas atenção! Muito embora essa possibilidade seja admitida no Regulamento Federal da Encomenda, há estados e municípios que vedam essa negociação, atribuindo os direitos de propriedade intelectual exclusivamente ao contratante em todos os casos. Por isso, esse trecho é destacado no toolkit e deve ser sempre adaptado ao que estabelece a legislação local. O Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi concebido justamente para concentrar a maior quantidade possível de documentos de referência para ajudar a administração a escolher e, de alguma forma, preparar o uso de cada tipo de procedimento. E na encomenda tecnológica, na minuta disponível do Toolkit, nós temos já um conjunto de documentos que foi inteiramente construído a partir de documentos e casos concretos reais. Nós temos hoje no Toolkit uma minuta de chamamento público. Chamamento público que, como mencionamos, é de realização facultativa, mas uma providência especialmente recomendada quando pensamos na encomenda tecnológica, em contratações, projetos de contratação de inovação de maior porte, de maior complexidade. Esse chamamento foi adaptado a partir do chamamento público realizado pela Agência Espacial Brasileira. Também temos, dentro da minuta do Toolkit, ao lado da minuta do edital de chamamento público, as adaptações de estudos técnicos preliminares e termos de referência adaptados ao contexto que é bastante diferente de uma encomenda tecnológica. E temos também, por fim, um modelo de contrato elaborado pela Procuradoria a partir do exemplo do caso mais célebre de encomenda tecnológica até hoje no nosso país, que é a encomenda da vacina do Covid, com a AstraZeneca e a Fiocruz. Esses modelos, todos baseados em casos reais, foram adaptados e revisados não só pela Procuradoria-Geral do Estado, mas também revisados por uma série de especialistas e foram objetos de uma consulta pública bastante ampla que só enriqueceram e só melhoraram o conteúdo desses documentos. Aqui, vale lembrar algumas instruções quanto ao uso desses documentos. Primeiro deles, vocês vão verificar nos documentos, em todos eles, em que nós temos alguns campos destacados em amarelo. Esses campos são os que admitem a maior possibilidade aí de adaptação e, claro, às alterações pela própria administração em relação aí a aspectos tanto do edital, quanto do termo de contrato, quanto de outros documentos que figuram ali como anexos, que podem aí ser modificados para melhor adaptação no caso concreto. Segundo ponto, os documentos do Toolkit falam sempre de inovação e, por conta disso, nada combina aqui com fixar o documento ou escrever na pedra. Aqui é o oposto. Esses documentos servem para catalisar parcerias e é importante que todos esses documentos sejam bastante bem adaptados ao contexto de cada caso concreto. Além disso, vocês vão encontrar
Campos em verde, com trechos específicos destacados para uso do Estado de São Paulo, uso aí, portanto, da legislação própria do Estado de São Paulo e que, portanto, para uso por outros entes federados poderão ser excluídos ou adaptados à legislação específica de determinado ente, e também campos destacados em roxo, em lilás, que de alguma forma destacam a atuação de fundações de apoio, que podem estar ou não presentes e que, por conta disso, poderão ser livremente excluídos ao final de cada documento. Vale aqui lembrar, o Toolkit é um projeto que busca catalisar parcerias. E todos esses documentos que a gente de alguma forma tentou adaptar de casos concretos foram também objeto de incorporação de muitas boas práticas nacionais e internacionais. Por conta disso, nós temos alguns campos, alguns boxes que figuram lá como exemplos de aplicação e várias observações, recomendações e até dicas de preenchimento que estão espalhadas no Toolkit como uma forma de orientação para a administração que busca adaptar esses documentos e construir a partir deles casos concretos futuros de aplicação da encomenda tecnológica e de outros instrumentos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E como a gente viu aqui nesse vídeo, a encomenda tecnológica é o principal instrumento de compra de inovação no Brasil. A encomenda tecnológica é basicamente uma contratação direta por meio de uma dispensa de licitação da prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento para obter um produto inovador ou uma solução específica. Por isso, é um instrumento que pode ser usado em situações de elevada incerteza, quando há o risco tecnológico, em especial quando o Estado busca resolver um problema por meio de uma solução que ainda não está disponível no mercado. Como contratante, podemos ter qualquer órgão ou entidade da administração e, como contratada, qualquer empresa ou instituição de pesquisa, as ICTs, isoladamente ou em consórcio. E vale lembrar que, mesmo sendo uma dispensa de licitação, a realização de um chamamento e a constituição do Comitê Técnico de Especialistas é algo altamente recomendado, embora opcionais para estruturar então uma encomenda tecnológica.